Vamos lá então, pessoal. Vamos para a nossa primeira aula. Vamos falar um pouquinho, nosso primeiro assunto sobre o coração da criança. A gente vai caminhar junto, você é o nosso convidado, para trilhar esse caminho, que é o caminho até o coração da criança. Muito bem. Como eu já expliquei para você, esse caminho é repleto de pontos de parada. E você precisa aproveitar cada um desses lugares ao máximo. E eu vou trilhar eles junto com você, para você, então, aproveitar. É importante que você tenha sua Bíblia, tá bom? Sua Bíblia aí com você. A gente vai ler alguns versículos. Se você quiser anotar também algumas frases, algumas coisas que a gente vai falar aqui, você tem o e-book na forma digital. Se quiser imprimir ele, fica à vontade. Ele é seu, tá bom? E você, então, pode aproveitar esse conteúdo que a gente vai conversar aqui, pode ensinar para outras pessoas e tudo mais. Beleza? Nosso primeiro assunto, a aula 1, como a gente chama, é a aula sobre, a primeira parada é essa aqui, ó. Ponte do amor. Vamos estudar o versículo de Deuteronômio 6, de 4 a 9. Vai lá, pega sua Bíblia rapidinho, ou abre o aplicativo da Bíblia para a gente ler esse conteúdo junto. Beleza? Tá tudo pronto aí? Vamos lá, então? Olha só. O que Deuteronômio 6, eu tenho o versículo aqui, eu vou exibir aqui para você também, de 4 a 9 dias. Olha só, a gente vai exibir aqui para você. Lê comigo. Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas das suas casas e em seus portões. Muito bem, pessoal. Ponte do amor é o nosso tema de hoje, tema da primeira aula, esse texto de Deuteronômio 6, de 4 a 9. Primeiro, por que eu uso a figura da ponte? Essa é a primeira pergunta, né, que deve surgir quando você vê esse símbolo, esse desenho. Por que uma ponte? O que tem a ver a ponte do amor? Ponte, porque nós não sentimos amor. A gente não sente amor. Amor não é um sentimento. Amor é uma escolha, uma decisão. Imagina se Deus ficasse lá esperando ele sentir amor, ter aquele sentimento, para ele enviar seu Filho Jesus Cristo. Sentir amor por nós seria algo, né? Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, tá bom? O amor é uma escolha. Deus escolheu amar o mundo. Jesus escolheu amar a humanidade. O Espírito Santo escolhe nos amar todo dia. Nós devemos fazer uma escolha de atravessar uma ponte. E essa é a ponte do amor. Você escolhe atravessar, você toma uma decisão de atravessar. Então, primeiro, essa ponte simboliza essa escolha, essa decisão. Quando você trabalha com criança, não tem que ser algo que você vai simplesmente sentir no coração, que você precisa trabalhar com criança, aquela coisa romanceada. Trabalho com ministério com criança não é fácil, bom? Tem trabalho, é árduo, mas quando você ama, você se dedica àquilo independente do trabalho que ele dá, certo? Eu trabalho para minha esposa e ela me ama. Olha só que coisa boa. Então, o amor é isso, é uma decisão. E nós precisamos amar o ministério, só que acima disso, a gente tem que amar nosso público, que é as nossas crianças, nossos pequeninos.
Então, o ministério está ali, mas acima disso, tá as nossas crianças. Não adianta nada a gente fazer uma programação, ter um espaço lindo, maravilhoso, se a gente não ama os pequeninos, se a gente não ama as crianças. Então, você tem que escolher amar eles também. E, acima de tudo, tem um amor que a gente vai trabalhar aqui nesse versículo. Presta atenção, eu vou começar um pouquinho para baixo de Deuteronômio 6,4, tá bom? A gente vai começar nessa frase aqui. Presta atenção nessa frase. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Quais são essas palavras? No outro versículo diz assim, na continuação diz assim, ensine-as com persistência a seus filhos. Sobre o que a gente tem que ensinar? Converse sobre elas. Conversar sobre o quê? Os nossos filhos. Quando a gente estiver sentado em casa, andando pelo caminho, deitado, levantando na sala de aula, no culto, sobre o que a gente tem que conversar com as crianças. O que a gente tem que amarrar como sinal nos braços e prender nas testas? O que a gente tem que escrever nos batentes das portas e nos nossos portões? O que, afinal de contas? Esse amarrar como sinal nos braços e prender na testa, o povo judeu fazia isso para poder memorizar, para poder guardar no seu coração e na sua mente. Por isso, esses dois símbolos aí, sinal nos braços e prender na testa, o braço, a pulsação do coração, e prender na testa a memorização da palavra, certo? Então era essa razão que amar como um sinal, amarre-as como um sinal no braço e prender na testa. Mas afinal de contas, o que é? Está aqui, ó, nesse versículo. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que ensinar? Quais são essas palavras que a gente tem que guardar, que a gente tem que amarrar? O que é isso? É essa palavra aqui, ó. O Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Quando eu entendi isso, foi revelador para a minha vida. O meu ministério eu amo, as minhas crianças eu amo, mas acima de tudo, eu escolho amar a Deus. E é isso que eu vou ensinar para as minhas crianças. Eu não preciso ficar ensinando um monte de história bíblica. Eu não preciso ficar ensinando histórias morais apenas. Eu não preciso ficar apenas ensinando sobre biografias de missionários. Eu preciso, acima de tudo, ensinar eles a amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, alma e força. Se a criança entende isso, se a criança é ministrada isso, você ganha, você conquista o coração da criança. E é isso que a gente quer fazer no nosso ministério. Queremos conquistar o coração deles, não para nós, mas para Deus. O caminho até o coração da criança é para conquistar esse coração para Deus, para que ele reconheça Deus como o único Senhor. Que eles reconheçam Deus e que eles amem a Deus. E que eles falem de Deus, e que eles vivenciem Deus no dia a dia deles, que eles vivenciem Deus, aí sim, com todo o sentimento deles. Aí sim, que eles possam expressar essa gratidão a Deus, expressar esse amor a Deus, expressar quem eles são para Deus, amar a Deus de todo o nosso coração, diz ao nosso sentimento, de toda a nossa alma, é com o intelecto, é com todo o nosso corpo, com o nosso espírito. Amar a Deus com nossa alma é prestar o nosso culto racional a Deus, que Romanos 12 vai falar. Quando a nossa mente é transformada, a gente não presta um culto sentimentalista a Deus, mas a gente presta um culto racional a Deus. Crer é também pensar, tá? Então, você pode exercer isso no seu ministério. Ame a Deus de forma racional também. Cultue a Deus de forma racional também. Cultue a Deus com a sua alma, com o seu corpo todo, não apenas com parte. Finalmente, ame a Deus com toda a sua força, seu físico. Como que você está cuidando da sua saúde? Tio e tia do Ministério Infantil, como você está cuidando da sua saúde? Com criança, a gente precisa ter energia para gastar, porque tem aquela musiquinha que diz, né? Criança de Jesus tem energia para gastar, corre para cá, corre para lá. E é bem assim mesmo. Criança tem energia, criança quer estar junto com você.
muito mais do que você ficar falando para ela. Ela quer conhecer alguém que ama o Senhor, o seu Deus. E ela quer se espelhar em você. Então, receba esse desafio de atravessar essa ponte do amor. Receba esse desafio de ir além do que simplesmente contar uma história, do que apenas passar um momento com elas fazendo uma brincadeira sem sentido. Ame a criança, e você vai ver como isso vai ser transformador. Ame o seu ministério e você vai ver como isso vai ser transformador. E acima de tudo, ame o Senhor, o seu Deus. Isso vai transformar a sua vida e o seu ministério. Beleza, pessoal? Então a gente se vê daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.